Os 9 titãs originais são 9 poderes de titãs que permitem aos seus usuários que se transformem em titã sempre que quiserem. E ao contrário dos titãs regulares, sem mente, eles são capazes de controlar a sua forma e manter a sua inteligência humana quando estão transformados. Além disso, cada um deles possui poderes e habilidades únicas. Mas você sabe quais são os titãs originais mais poderosos? Nesse vídeo eu vou ranquear para vocês todos eles, do mais fraco ao mais forte. Mas antes, a gente precisa estabelecer uma regra importante. Nessa classificação não vamos levar em consideração os portadores dos titãs, somente vamos considerar o titã original em si, ou seja, apenas os seus poderes e habilidades em um contexto geral. Outra coisa importante é que se você acompanha apenas o anime, esse vídeo vai ter alguns spoilers do mangá, então assista por sua conta e risco. Mas antes da gente entrar de vez nesse ranking, já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela fortalecida, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho de notificações para você receber em primeira mão mais vídeos como esse. Bom, e sem mais delongas, bora pro vídeo! Em nono e último lugar nessa lista temos o Titã Quadrúpede, ou também conhecido como Titã Carroceiro. Ele pode até ser considerado o mais fraco dos 9 titãs originais, mas o que falta ao Titã Quadrúpede em potência física, ele compensa em agilidade, velocidade e utilidade. A forma quadrúpede desse titã permite que ele se mova com uma incrível velocidade, sendo um dos titãs mais rápidos de todo o anime. Sem contar que ele possui uma resistência absurda, que pode ser utilizada de duas formas principais. A primeira utilidade para essa sua resistência é que ele pode permanecer na sua forma titã por vários meses seguidos, algo que somente esse titã consegue fazer. E o outro uso para essa sua resistência é a sua capacidade de fazer transformações de titãs consecutivas. A Pieck confirmou no capítulo 137 do mangá que pode literalmente fazer centenas de transformações seguidas, o que é uma grande vantagem em batalha nos casos em que o corpo do titã é destruído, mas o corpo humano do portador não foi afetado. Além disso, o formato do corpo do quadrúpede permite que ele seja usado para carregar coisas em suas costas, como armas e suprimentos. E ele até mesmo pode ser equipado militarmente para participar das batalhas, como foi mostrado no primeiro episódio da 4ª temporada, em que ele foi literalmente transformado em uma metralhadora móvel. No lado negativo, o Titã Quadrúpede tem defesas mais baixas do que os outros titãs e é mais provável que seja derrubado por um golpe severo. Fora isso, o portador do Titã Quadrúpede não tem a mesma velocidade regenerativa que os outros portadores, demorando muito mais tempo para curar os seus ferimentos. Diante disso, ele não conseguiria dar conta de nenhum outro titã nessa lista. Em oitavo lugar, temos o Titã Encoraçado, ou também chamado de Titã Blindado. Como seu nome sugere, ele é literalmente blindado, possuindo placas super resistentes feitas de pele endurecida de titã, cobrindo quase todo o seu corpo, e é o mais resistente entre os 9 titãs originais. A armadura que ele possui é capaz de proteger o titã da maioria dos ataques, como tiros de canhão, lâminas de aço do equipamento de manobras 3D e até mesmo da transformação explosiva do Titã Colossal, que não é pouca coisa, viu? Além disso, essa sua blindagem também pode ser usada de forma ofensiva, já que as placas de armadura reforçam bastante os golpes do encoraçado, causando grande dano a qualquer coisa que esse titã atacar, incluindo o corpo de outros titãs. O Titã Encoraçado também é capaz de utilizar a habilidade de endurecimento, como quando ele criou garras em suas mãos e pés para conseguir escalar a muralha. Obviamente, essa não é uma característica única do Titã Encoraçado, já que vários outros titãs conseguem utilizá-la. E a maior desvantagem do encoraçado está na velocidade reduzida que ele possui, que é devido ao seu peso e principalmente pelo posicionamento das placas de armadura em seu corpo. Mas essa desvantagem pode ser reduzida caso o usuário decida se livrar de certos segmentos da armadura, como por exemplo, remover a blindagem localizada nas articulações do seu corpo, o que permite que ele se mova com mais liberdade e velocidade. Outra fraqueza do encoraçado é lutar contra outros titãs que utilizam o endurecimento, pois a sua armadura é facilmente destruída pelos usuários dessa habilidade, sem contar que as lanças do trovão da tropa de exploração e a artilharia anti-titã utilizada pelas forças aliadas do Oriente Médio também destrói com facilidade a sua blindagem. Então, na luta contra titãs que utilizam o endurecimento, a sua armadura na verdade seria uma grande desvantagem para o encoraçado, e é por esse motivo que ele está nessa posição.
Em sétimo lugar, temos a Titã Fêmea, que certamente é um dos titãs mais versáteis entre os 9 titãs originais, mas depende mais da resistência do que da força física. O que ela tem é uma definição muscular incrível, o que significa que ela é super ágil e ótima em corridas de longa distância. Fora isso, ela também possui a habilidade de endurecimento, que permite que ela endureça partes do seu corpo. Dessa forma, ela consegue aprimorar ainda mais as suas habilidades de ataque e defesa. Outro poder da Titã Fêmea é seu grito especial, que é capaz de atrair titãs puros que estejam nas proximidades, o que torna qualquer luta contra ela muito mais perigosa. Ela também mostrou ser capaz de usar a cristalização de titã para proteger o seu portador dentro de um casulo de cristal extremamente resistente, que é bastante semelhante àquele criado pelo Martelo de Guerra. E diferente de todos os outros titãs, a Titã Fêmea tem total controle sobre o seu fator de cura, o que permite que ela foque as suas habilidades de regeneração em uma parte específica do seu corpo, com o objetivo de diminuir drasticamente o tempo de regeneração. Mas eu não sei se todas essas habilidades realmente são da Titã Fêmea, porque lá no capítulo 133 do mangá foi confirmado que a Titã Fêmea pode manifestar as habilidades de outros titãs originais com grande facilidade, desde que ela consuma o fluido espinhal desses outros titãs. E foi confirmado pela própria Ene que Marley a fez ingerir o fluido espinhal de vários outros titãs antes da sua missão em Parades. Então, pode ser que várias de suas habilidades, na verdade, nem sejam da Titã Fêmea. Em sexto lugar, temos o Titã de Ataque, que foi o mais apresentado em ação ao longo do anime. Embora ele não possua tantas habilidades especiais como os outros titãs que mencionamos, o Titã de Ataque é movido graças a uma forte motivação que o torna incrivelmente poderoso, que por algum motivo todos os seus usuários acabam possuindo. A raiva e a rebeldia desses portadores são o que impulsionam o Titã de Ataque e o tornam esse titã tão indestrutível. Ele luta pelo seu povo e demonstra grande habilidade mesmo contra titãs como o Blindado e a Fêmea. Além de ter um corpo musculoso e atlético que dá a ele uma grande vantagem em combate corpo a corpo, os portadores do Titã de Ataque possuem uma habilidade única chamada Herança de Memória Futura. Com esse poder, além de ele ter acesso às lembranças de seus portadores passados, ele também tem acesso às memórias de seus portadores futuros. Ou seja, basicamente, esse titã tem a capacidade de ver o futuro. Fora isso, esse titã também mostrou ser capaz de utilizar a habilidade de endurecimento. E mesmo que o Eren tenha consumido o fluido espinhal do encoraçado para despertar esse poder, pode ser que com o devido treinamento ele conseguisse desenvolver essa habilidade sozinho, cedo ou tarde. Ocupando o quinto lugar, temos o Titã Mandíbula, que é conhecido por possuir um conjunto poderoso de garras e mandíbula que são capazes de rasgar qualquer coisa. Eles podem facilmente destroçar o corpo de outros titãs, destruir qualquer tipo de proteção ou metal e até mesmo quebrar a cristalização incrivelmente resistente criada pelo Martelo de Guerra. Além disso, ele possui velocidade e agilidade ainda superiores ao Titã Quadrúpede e ao mesmo tempo ele é tão versátil quanto a Titã Fêmea. E mesmo que suas garras e mandíbulas sejam as suas armas mais poderosas, a velocidade desse titã é o que o torna letal. Quando você combina essa sua velocidade com seus poderosos dentes e garras, o Titã Mandíbula facilmente se torna um inimigo muito formidável, tendo grande vantagem no combate contra outros titãs. Podemos ver um pouco desse titã em ação durante a sua luta contra o Titã de Ataque do Eren, e se não fosse pela Mikasa que chegou para ajudar, o Eren certamente teria sido derrotado. Nessa luta deu para ver a combinação letal do Mandíbula, a sua incrível velocidade combinada com a sua potência no ataque. É por esses fatores que ele ocupa essa posição. Em quarto lugar temos o Titã Bestial, que é conhecido por possuir características animais, que podem variar dependendo dos seus portadores. Como vimos em ação apenas o Titã Bestial do Zeke, obviamente estaremos focando em analisar apenas o seu titã. Mas é importante que vocês saibam que essa classificação poderia ser totalmente diferente se o bestial analisado tivesse características de algum outro animal. Bom, tendo 17 metros de altura, o bestial do Zeke possui uma aparência bastante semelhante a um macaco. Ele possui braços enormes que definitivamente são as suas armas mais poderosas, e se destaca por possuir uma habilidade surpreendente de arremesso, tendo excelente precisão. Ele consegue acabar com tropas e exércitos inteiros, mesmo estando a uma distância gigantesca.
E ele faz isso arremessando destroços imensos, que vão a uma velocidade incrível e causam grande estrago em seus inimigos. Além disso, ele também consegue usar o seu fluido espinhal para transformar Eldianos em titãs puros, que ele então consegue controlar da maneira que quiser. Mas essa capacidade de controlar os titãs não é um poder do bestial, mas sim do sangue real que o Zeke possui. O Titã Bestial também consegue usar a habilidade de endurecimento, como foi mostrado em sua luta contra o Levi. E por fim, ele consegue falar livremente mesmo estando transformado. E embora o seu tamanho e peso acabe deixando ele um pouco lento, ele é poderoso o suficiente para assumir essa posição. Ocupando o terceiro lugar nessa lista temos o Titã Colossal. Possuindo incríveis 60 metros de altura, ele é um dos maiores e mais assustadores titãs da série. Esse seu incrível tamanho proporciona ao Titã Colossal um altíssimo poder de destruição. Ele mostrou ser forte o suficiente para destruir o portão da Muralha Maria com apenas um chute. E esse seu chute foi tão poderoso que apenas a rajada de vento formada por ele arremessava pessoas e destroços imensos pelos ares. Ele também foi capaz de lançar o Titã de Ataque do Eren voando do chão até o topo da Muralha Maria como se não fosse nada. Mas embora ele tenha todas essas vantagens por conta do seu imenso tamanho, por outro lado, isso acaba deixando seus movimentos extremamente lentos. E ele também não consegue manter a sua forma por um longo período de tempo. E esses são seus dois pontos negativos. E outra capacidade do Titã Colossal é seu controle preciso sobre a quantidade de vapor que é expelida pelo seu corpo. Geralmente, os titãs liberam vapor quando estão curando seus ferimentos ou quando eles recebem um golpe mortal e os seus corpos estão em processo de decomposição. Mas o Titã Colossal é capaz de queimar a sua própria massa muscular sempre que quiser, o que permite que ele libere quantidades imensas de vapor. Normalmente, ele libera essa grande quantidade de vapor para afastar ou mesmo carbonizar qualquer inimigo que tente se aproximar do seu corpo. E o ponto forte desse titã é a sua própria transformação. Devido ao seu tamanho colossal, a transformação do usuário cria uma explosão tão poderosa quanto uma bomba nuclear. E depois de transformado, ele ainda pode continuar destruindo as coisas como se fosse uma bomba ambulante. É até difícil imaginar um titã que possa vencer esse monstro, mas os próximos titãs dessa lista possuem a força necessária para isso. Em segundo e merecido lugar temos o Titã Martelo de Guerra. Ele possui a habilidade única de produzir e manipular basicamente qualquer arma ou estrutura através do endurecimento de Titã. E esses objetos criados por ele podem ser espinhos gigantescos vindos do chão, martelos enormes ou até mesmo armas mais complexas como uma balestra. Outra habilidade interessante é que o martelo de guerra pode ser controlado remotamente através de uma linha de carne que vai desde o corpo do usuário até o corpo do titã, o que é algo que nenhum outro titã é capaz de fazer. E além disso tudo, o martelo de guerra pode utilizar a cristalização para proteger o seu usuário dentro de um cristal extremamente resistente, o que na minha opinião torna ele um dos titãs mais poderosos de Attack on Titan. O único ponto fraco que eu vejo nesse titã é que se o cabo que liga o titã ao portador de alguma forma for cortado, isso vai fazer com que o titã fique inativo e o portador não vai mais conseguir controlá-lo. Mas isso não impede que um novo corpo de titã seja criado. Para você ter ideia do quão poderoso é esse titã, ele conseguiu derrotar sem nenhuma dificuldade o titã de ataque do Eren e teria até mesmo matado ele se não fosse pela Mikasa, que mais uma vez chegou no último momento para ajudar o menino Tatakai. E talvez você esteja se perguntando aí se o martelo de guerra realmente ganharia do Titã Colossal em uma batalha. E eu te digo que sim, pois ele já mostrou que é capaz de criar espinhos incrivelmente grandes que causariam danos severos ao Titã Colossal, como foi mostrado na cena em que ele empala o Titã de ataque do Eren com um espinho gigantesco, erguendo ele a vários metros de altura. E mesmo que o Titã Colossal usasse a sua transformação explosiva para tentar dizimar o Titã e o seu portador, isso não seria o suficiente, já que ele está muito bem protegido e aconchegado em seu casulo de cristal, que suportaria essa explosão tranquilamente. E outra, o próprio corpo do Titã Martelo de Guerra já é revestido por uma espécie de camada de endurecimento, aquela pele branca que vemos sobre o seu corpo. Então, provavelmente ele também aguentaria o impacto. Resumindo, o Titã Colossal, vulgo Deus da Destruição, não é páreo para um mestre em endurecimento chamado Martelo de Guerra. E como você já esperava, no primeiríssimo lugar dessa lista temos o Titã Fundador, ou também conhecido como Titã Primordial. Esse titã possui uma gama de poderes tão insanos que nenhum titã dessa lista teria a menor chance contra ele.
Ele possui várias habilidades que são ativadas através do seu grito, e mesmo estando em sua forma humana, o portador já consegue utilizá-las. Mas é importante mencionar que os únicos que são afetados pelos poderes do Titã Fundador são os descendentes de Ymir Fritz, que foi a primeira humana a adquirir o poder dos Titãs há cerca de 2000 anos atrás. Então, bora conhecer um pouquinho dessas habilidades. Para começar, ele pode alterar à vontade a composição corporal de qualquer descendente de Ymir, o que permite que ele realize alterações em nível atômico nos corpos das pessoas, podendo curar doenças e principalmente transformá-las em titãs puros, que podem ser do tamanho de um titã comum ou tão grandes quanto o titã colossal. E complementando essa habilidade, o Titã Fundador também concede ao seu usuário a capacidade de controlar qualquer titã puro. Ele pode comandar apenas um único titã ou até mesmo um exército inteiro de titãs. E foi com essas habilidades que o Karl Fritz criou os milhares de titãs colossais e ordenou que eles usassem um endurecimento de titã para criar as 3 muralhas que conhecemos. Sem contar que ele pode transformar a si mesmo no titã original que ele quiser, como Eren fez lá nos últimos capítulos do mangá, se transformando em um titã colossal. Outro poder do Titã Fundador é a sua habilidade de manipulação de memória. Ele é capaz de modificar as mentes e as memórias de todos os descendentes de Ymir, e também consegue se comunicar telepaticamente com cada um deles. Além disso tudo, o Titã Fundador também é capaz de invocar os antigos portadores dos 9 titãs originais e manipulá-los como se fossem fantoches. E se você ainda não conhece todos esses titãs originais do passado, temos uma playlist completa aqui no canal falando de cada um deles. Dá uma passada lá depois que ficou bem legal. E por fim, para fechar com chave de ouro, se for da vontade do Titã Fundador, ele pode remover completamente os poderes de qualquer titã original. Ou seja, ele pode fazer com que o portador de qualquer um dos titãs originais deixe de ter os seus poderes e volte a ser uma pessoa normal. Então, ele só precisaria dessa habilidade para derrotar qualquer um dos outros 8 titãs originais. Aquele que herda o Titã Fundador possui literalmente o poder de destruir o mundo. E galera, gostaria do feedback de vocês para saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo e se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse aqui no canal. E se vocês não concordarem com essa classificação que eu fiz, não tem nenhum problema, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua classificação e por que você mudaria alguma coisa nessa que eu fiz. Então é isso, obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, não esquece de deixar o seu ultra like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!